Entre os dias 4 e 7 de agosto, aconteceu em Brasília a etapa nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde. Nesta edição, o tema foi Democracia e Saúde, o mesmo da 8ª conferência realizada em 1986 e que foi a base para a construção do capítulo da saúde na Constituição de 1988. A etapa nacional reuniu propostas debatidas em mais de 3.000 conferências municipais em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Hoje, o Sala de Convidados faz um balanço da 16ª Conferência Nacional de Saúde. O SUS, que é uma política de Estado, não é de governo. Essa é a verdadeira democracia que nós prezamos. Para conversar com a gente estão no estúdio Neilton Oliveira, médico e professor universitário, conselheiro nacional de saúde, representante do Ministério da Saúde e do segmento dos gestores. Francisca Rego, relatora-geral da 16ª Conferência Nacional de Saúde e representante da Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. E André Luiz de Oliveira, conselheiro nacional de saúde, representante do segmento de usuários. O programa de hoje foi gravado e nós recebemos perguntas e comentários sobre a conferência ao longo da semana, através do site canalsaude.fiocruz.br e também pelo telefone 0800 701 8122. A participação da nossa audiência você vai acompanhar aqui ao longo do programa. Mais de 3.000 pessoas, entre usuários, gestores e trabalhadores do SUS, se encontraram no maior evento de participação social do Brasil. Estou aqui pela política de saúde da mulher negra. As políticas de inclusões voltadas para a população LGBT e a sociedade em geral. A minha causa maior é a saúde indígena, né? O subsistema de atenção à saúde indígena. O nosso trabalho aqui na conferência é defender os direitos das pessoas com deficiência. Viemos aqui para defender as PICs, Práticas Integrativas de Educação Popular, e também defender o SUS, né? Que o SUS é nosso, né? O SUS é nosso. Apesar dos mais diversos tipos de propostas que cada grupo levou à conferência, um recado ficou evidente: ninguém quer abrir mão do Sistema Único de Saúde. Democracia e saúde. O tema dessa 16ª edição faz uma alusão à 8ª Conferência Nacional de Saúde, o evento histórico que marcou o nascimento do SUS. O sentido, né, da gente fazer esse resgate aqui, como também uma representação da Fiocruz, foi dizer que a sociedade precisa participar, disputar o orçamento público, disputar a agenda dos governos e fazer isso de forma democrática, senão o SUS vai atender muito mais os interesses de mercado do que de fato as necessidades da população. No debate de abertura, um dos temas da conferência este ano, a saúde como direito. Jandira Fegali, membro da Comissão de Seguridade Social e de Família no Congresso Nacional, e Dona Josefa da Guia, parteira há 50 anos, falaram sobre a importância de se lutar pela manutenção do que já se avançou nesses 33 anos. Eu acho que nós devemos defender para ele melhorar mais do que o que está, porque tem horas que a gente fica numa fila e rola um mês, 2, 3, um ano até, esperando, e quem está coordenando não ajuda. Durante todo o período a gente resistia e avançava, e nos avanços a gente conseguiu demonstrar, realizar e fazer, como hoje em alguns governos de estado, no Nordeste particularmente se realiza, é avançar nessa integralidade, avançar no atendimento com todos os limites. O que a gente executa de ambulatório, de internação, de transplante, de ação de média e alta complexidade, é o SUS quem faz para a maioria do povo brasileiro. Não é o mercado, não são os planos de saúde.
Os avanços do SUS na assistência e no acesso em saúde são inegáveis, mas pouca gente fala sobre como os já conhecidos princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade, também colaboram para um país mais desenvolvido. A saúde é central para o desenvolvimento do país, né? Principalmente quando o Sistema Único de Saúde integra atenção, ciência, tecnologia e inovação, ele permite que o país tenha autonomia. E o desafio dessa conferência é entender que futuro esperar para a saúde do país. Foram dias de debates, de leituras de propostas em grupos de trabalho, aprovações, desaprovações e conflitos que chegaram à plenária final. O destaque vai para a votação mais acirrada, uma moção de apoio ao Estatuto do Nascituro, que defende os direitos do feto a partir da concepção. Ela foi rejeitada por pouco. 51,3% dos delegados votaram contra. Um verdadeiro exercício prático de cidadania, fazendo dessa 16ª conferência um novo marco histórico da participação social do SUS. Nós aqui aprovamos mais de 300 proposições que vão se transformar no relatório e servir de subsídios para a construção do Plano Nacional de Saúde, servirá de subsídio para os estados construir seus planos estaduais de saúde e organizar a intervenção dos diferentes atores. Sai daqui também um conjunto de proposições para que os atores que se envolvem na atividade econômica e saúde possam dialogar ou estabelecer relações políticas e técnicas com o Legislativo, com o Judiciário e com o Executivo. Essa 16ª, a gente fez esse balanço, né, de tudo que aconteceu de bom e também de tudo que nós precisamos reforçar para o futuro, para que o SUS cada vez seja mais o sistema que foi pensado lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde e que nós precisamos também consolidá-lo cada vez mais, com mais financiamento, com seus princípios sendo respeitados e a partir das propostas e diretrizes aprovadas na conferência, nós darmos sequência, né, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso a uma saúde de qualidade no nosso país. Primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês com a gente aqui hoje, Neilton, Francisca e André. Vou começar com você, Neilton, trazendo uma questão super interessante e importante dessa conferência, né? 8+8, 16ª, vai além de ser simplesmente a 16ª conferência, é um resgate de um momento histórico, né? Que culminou na criação do SUS, na fundação do SUS, né? Qual a importância de se trazer esse marco histórico, esse marco civilizatório nesse momento para essa conferência? De fato, primeiro, a alegria participar aqui com você, o Canal Saúde, o André, a Francisca. A circunstância que a 8ª aconteceu naquele período, primeira conferência com participação dos usuários, a sociedade civil não participava até então, então as circunstâncias políticas da época acho que muito semelhante às circunstâncias políticas do momento que nós estamos vivendo, né? Então, não foi por acaso que a gente colocou o tema de 8ª+8 para a 16ª, para trazer essa maior visibilidade e identidade de que a saúde é para todos, que saúde não é favor, saúde é uma política e é principalmente um fator de desenvolvimento. Claro que para fazer uma conferência com essa pluralidade e principalmente trazendo de maneira muito concreta o princípio da equidade, era preciso ter um esforço de todos. Então, eu tive a oportunidade de falar isso várias vezes, a vontade declarada do Ministério da Saúde de fazer a conferência, das pessoas, do Conselho Nacional de Saúde, representando, né, toda a sociedade brasileira, mas dos movimentos, das entidades, foram, na minha avaliação, foram o principal fator para a gente ter conseguido fazer uma conferência vitoriosa. Até porque a conferência só existe com a participação realmente social, né, dos atores. O Sistema Único de Saúde é uma política, a maior política de inclusão social brasileira, é uma política vitoriosa, né, inúmeros fatores e resultados estão aí para comprovar isso, mas é também um processo em construção ainda. Encontramos e temos muitos desafios. E a conferência traz
para a visibilidade nacional, para dentro e para fora dos governos, para as sociedades, para as igrejas, para o movimento sindical, para as universidades, para os trabalhadores da saúde em geral, as principais dificuldades que estão colocadas e como que nós podemos juntos também enfrentá-las. Não é um processo fácil, a gente sabe disso, mas é um processo possível. Nós temos provado isso nesses 33 anos, né, de pós-conferência de 86, a histórica conferência, a 8ª conferência. E eu penso que muita gente tem falado, vocês não vão dar conta de fazer a conferência. Não só fizemos, mas como fizemos uma boa e uma grande Conferência Nacional de Saúde, com resultados que iluminam a nossa caminhada, mas principalmente traz uma novidade. Desculpa, fala novidade, mas eu quero guardar que tem um monte de informação interessante aí para a gente tocar no programa. Neste ano, a gente colocou como uma etapa dentro do processo de conferência o que nós estamos chamando de devolutiva. Então é preciso que a gente leve para o território, para as entidades, para os governos, federal, estadual, os principais resultados para continuar construindo e caminhando, né, na direção da qualificação. Vamos falar mais um pouquinho disso aí ao longo do programa. Francisca, você está na relatoria geral da conferência. Eu queria saber, para você, um termômetro, assim, o que você percebeu? Você acha que os participantes adotaram, abraçaram essa ideia da 8+8? Como é que estava o clima lá? Bom dia, Yasmin, a todos aqui, meus companheiros. Um prazer estar aqui na Fiocruz novamente e para falar de algo que é muito especial para nós, né? Nós da academia, em especial nós profissionais de saúde, trazemos essa temática da conferência como algo assim muito precioso e nos dá um mote, né, para que possamos continuar trabalhando, seja na educação, seja no processo de assistência. Então, assim, acho que todos, né, todos os municípios, os estados, do seu jeito, com as suas necessidades, com as suas dificuldades, conseguiram contribuir, sim. Muitos estados brasileiros realizaram a conferência em 100% dos municípios e isso é algo fantástico. Nós temos um material muito vasto na comissão de relatoria que a gente está pensando como trabalhar tudo isso. Nós estivemos reunidos ontem e hoje, antes de ontem em Brasília, 14h15, para já trazer algo muito mais breve, que são as propostas mais fortes, digamos assim, para indução do plano plurianual, né? Esse é um instrumento que já havíamos tido como encomenda da mesa diretora, do Pleno do Conselho Nacional de Saúde, e nós trabalhamos com isso já ficou pronto, tá, para apreciação da mesa e do Pleno, que logo mais vai ter reunião ordinária, né, para isso, e o relatório que contempla as questões e as propostas e diretrizes que foram aprovadas na plenária final. Você está trazendo, na verdade, os resultados, né, Francisca, que é super importante, de que vale uma grande conferência se realmente não impulsionar realmente as diretrizes para as mudanças que a gente precisa, né? Agora, André, você representa um grupo de atores muito importante da conferência, que é o grupo dos usuários, né? E essa participação social, que é essencial, como o Newton estava trazendo aqui. Como é que você sentiu a participação social nessa conferência e como é que essa participação pode fazer cobranças dessas questões que a Francisca está trazendo aí de resultados da conferência? Bem, primeiramente, bom dia aos amigos, Neilton e Francisca, a todos que nos assistem pelo canal Saúde. É uma satisfação estar aqui na sala de convidados. A nossa leitura, pelo menos da etapa nacional, foi uma leitura muito positiva. Não só pela questão da representação dos usuários, mas sim por tudo o que significou a caminhada da 16ª. Foi um processo longo, mais de 2 anos de preparação. Nós tivemos uma mobilização em torno de mais de 1 milhão de pessoas, várias conferências sendo realizadas em âmbitos antes das etapas municipais, em âmbito local, em várias outras unidades de saúde também discutindo, várias etapas também, conferências livres, que tudo serviu para que a gente viesse a discutir agora, no início de agosto, em Brasília, todas essas mais de 330 propostas encaminhadas, mais de 30 diretrizes nos 3 eixos temáticos com o eixo transversal,
obviamente, isso é uma grande demonstração do exercício da democracia e aquilo que pode acontecer quando se quer bem e que se deseja o bem para a população. Nós, como usuários, ficamos muito felizes. Em torno mais de 3.050 delegados, mas nós tivemos no montante em Brasília, na etapa nacional, com observadores e também como convidados, em torno de 5.000 pessoas participando da etapa nacional. Então, é com certeza para nós um belo exemplo da democracia, um belo exemplo de boa condução da coisa pública em relação às políticas sociais na área da saúde. E a 16ª, para mim, é uma vitória e, com certeza, nas dificuldades que nós estamos enfrentando em defesa dos direitos sociais, é uma reafirmação de tudo aquilo que a gente milita e luta, não só pelos princípios e diretrizes do SUS, mas também pela força do povo brasileiro em defender os direitos sociais e a democracia. O Neilton estava aqui antes do programa comentando comigo, né, esses números realmente impressionantes que a conferência traz em cada edição, mas esse ano realmente não se tinha noção de que se alcançaria esse resultado antes de se iniciar realmente a etapa nacional. Além dos delegados, né, que o André já ressaltou, representante de todas as partes do Brasil, todos os setores da sociedade, de governo, de trabalhadores, teve uma presença muito forte numa iniciativa também foi pioneira este ano, que é o que a gente denominou de atividades autogestionadas. A conferência, a organização da conferência disponibilizou salas para que movimentos, sociedade, o próprio governo, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, promoveu uma delas. E essas pessoas vieram voluntariamente. A conferência não forneceu, a não ser o local, não ofereceu mais nada para essas pessoas. E nós tivemos mais de 1.100 pessoas participando dessas atividades autogestionadas, com temas variados e com uma riqueza, né, da política de saúde, do campo sanitário, muito importante. Um outro fato que me chamou muita atenção, positivamente, é que dos 45 grupos de trabalhos que debateram o relatório consolidado que veio dos estados, nós tivemos somente 16 propostas que foram para a plenária final, para o debate da plenária final. As demais todas foram aprovadas por um conjunto de mais de 70% e que vai direto para o relatório final. Então, isso mostra a dinâmica e o comprometimento do movimento brasileiro, movimento social brasileiro, dos representantes de todos os demais segmentos. Eu falava internamente no Ministério da Saúde, eu nunca vi a presença do Ministério com os delegados ativos, reunindo previamente e dentro da conferência, tal como os demais segmentos, para qualificar melhor o debate dessa conferência. Agora, deixa eu então aproveitar aqui que você trouxe essa qualificação do debate. É sempre bom de trazer um pouco a sociedade que não consegue chegar a Brasília. A gente tem aqui uma pergunta de uma das nossas telespectadoras. O nome dela é Angélica Moura e ela pergunta o seguinte: como fortalecer através dessa conferência e de uma agenda previamente pensada para os próximos 4 anos que isso traga, de fato, alguma alteração na dinâmica do SUS. Francisca, como é que você acha que sai alguma agenda dessa conferência que possa realmente chegar para o usuário que não vai até Brasília e acompanha todo esse processo? Sim, as políticas, né, a implementação das políticas, elas se efetivam na base, lá onde as pessoas estão, onde as necessidades estão, onde a atenção básica está, né? E os outros níveis de atenção também. Então, espera-se que os gestores municipais e estaduais possam lançar mão, porque também os relatórios municipais e estaduais trouxeram essas propostas quase todas no seu âmbito, na sua esfera de governo, e vão poder trabalhar isso. Agora, a participação dos trabalhadores, a sensibilização dos trabalhadores para isso, a capacitação desses trabalhadores para que essas políticas sejam melhor implementadas e o envolvimento com a sociedade participando da construção de uma saúde mais efetiva, é também verdadeiro. Existem algumas ferramentas de gestão que assim a gente fala no âmbito da assistência que precisam ser melhor implementadas. Então, o trabalhador,
os agentes comunitários de saúde, né, os trabalhadores da saúde, junto com os usuários e os gestores, em loco, eles possam realmente fazer as coisas acontecerem. Então, os estados brasileiros, e com todo o processo de adoecimento das pessoas, eles suscitam políticas mais efetivas e ações mais simplificadas. E isso não acontece só de cima para baixo, o gestor fazendo, determinando. Um país como o nosso, com tantas diversidades, características, né, continentais, então não dá para achar que uma política ela pode ser implementada da mesma maneira. Então, tem... A regionalidade é muito forte e isso precisa ser. Então, eu penso que a maior agenda é os profissionais de saúde que aqui estiverem, os usuários, retornando para as suas comunidades, para os seus territórios, para os seus diversos cenários, eles consigam fazer uma provocação maior com quem não pôde vir para Brasília. E quem vai para Brasília fica provocado realmente, né? Porque é um evento lindo, né, de participação social. Agora, eu queria trazer aqui com cada um de vocês que diretriz, assim, para a gente poder concretizar isso para quem está assistindo, né? Que diretriz para cada um de vocês que sai da conferência fortalecida e que para vocês chamou mais atenção. André, começa com você. Que bom, porque nós tivemos a oportunidade também de estar debatendo, pelo menos num eixo temático, a questão do financiamento. Então, para mim, ficou bem claro, uma posição bem convincente e concreta dos participantes que lá estavam na etapa nacional, uma proposta bem enfática em revogar a emenda constitucional 95. Essa é uma bandeira que eu acho que comunga a todos os que estavam lá participando, pelo menos pela imensa maioria. E, logicamente, isso faz parte de toda a nossa militância, nossa necessidade de convencer de que financiamento hoje, na questão do Sistema Único de Saúde, é, sem dúvida, um dos grandes gargalos e a gente precisa reivindicar melhor aporte e, principalmente, os gestores que estão nos assistindo. Sabemos das dificuldades que existem situações muito peculiares, precisamos melhorar em mecanismos de gestão, mas, sem dúvida, estamos atravessando um momento muito difícil que nós estamos chamando não só de subfinanciamento, mas de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, e isso foi, pelo menos ocupou grande parte dos debates nos grupos de trabalho e também nas mesas temáticas. Então, eu acho que, para mim, chamou atenção a questão da prioridade, é que a gente busque um financiamento justo e adequado para o Sistema Único de Saúde, para que a gente possa garantir essa política pública como o maior patrimônio do povo brasileiro. E a gente vai destacar isso aqui também no programa, nosso segundo bloco, a gente vai falar muito sobre financiamento, acho que é realmente uma temática importante, né? Sem dinheiro não tem como realizar um projeto, um programa maravilhoso como como deve ser o SUS, né? Eu penso, inclusive, que não dá para pensar numa política que tem crescentemente necessidades novas e aumento da população exige cada vez mais novas tecnologias, novos medicamentos, novos instrumentos e equipamentos para a saúde, não dá para pensar em congelamento de recursos, né, numa política tão importante como é a da saúde. Por outro lado, o financiamento não pode ser tido também como um mantra que se coloca como o único problema. Nós temos outros desafios, né? Ele é um determinante até de outros também. E essa visão da complexidade, eu acho que ela teve muito cuidado, foi tratado com muito cuidado na própria conferência. Se você lembrar, e muitos telespectadores poderão lembrar também, a 8ª foi realizada em março, que dava tempo de você pegar os resultados e discutir com o parlamento. Depois disso, as conferências nacionais passaram a ser realizadas no final do ano. E você não tinha como utilizar os resultados para discutir. Não tinha impacto sobre a agenda Por isso, das nós, votações, na 16ª, puxamos para o meio do ano e realizamos de tal modo que essas diretrizes possam agora ser usadas para debater no plano plurianual, né, no PPA, no projeto de lei orçamentária, nos planos nacional de saúde e os planos estaduais de saúde. Então, nós vamos ter resultados imediatos que vão poder ser trabalhados. Eu vou te pedir para... Eu queria guardar isso aí um pouquinho, Neilton, porque a gente vai falar disso no segundo bloco e eu vou te cobrar isso, tá? Para você explicar direitinho para quem está assistindo como é que, de fato, isso impacta no orçamento do SUS. Para a gente estar encerrando, para a gente poder encerrar o bloco, Francisca, me fala qual a diretriz que para você foi mais
destacável? Foi a consolidação dos princípios do SUS, trazendo a atenção básica, essa assistência como a porta de entrada, como a ordenadora do processo de atenção à saúde. Isso foi muito forte. Esse eixo da consolidação dos princípios do SUS teve a maior demanda, mais de 100 propostas aprovadas, e todas ressaltavam que a saúde da população brasileira precisa, pelo princípio da universalidade, equidade e integralidade, começar pela atenção básica, começar lá e aí se fortalecer uma rede de atenção que seja capaz de atender todas as necessidades de saúde das pessoas. Então, isso foi muito forte em quase todas as propostas. Porque se a atenção básica funcionar, todas as outras atenções ficam mais acessíveis. O nível primário de atenção vai ser melhor acomodado. Com certeza. Bom, o Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. A gente volta já para continuar conversando sobre a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Comigo no estúdio, Neilton Oliveira, médico e professor universitário, conselheiro nacional de saúde, representante do Ministério da Saúde e do segmento de gestores. Francisca Rego, relatora da 16ª Conferência Nacional de Saúde. E André Luiz de Oliveira, conselheiro nacional de saúde, representante do segmento de usuários. Antes da gente trazer a nossa segunda reportagem, eu queria trazer aqui uma pergunta da nossa audiência. A Alice Costa, de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: as propostas aprovadas também podem influenciar os planos estaduais de saúde? Como? Acho importante trazer agora porque tem a ver com o que você estava falando no finalzinho do bloco, né, Neilton? Eu acho que os resultados da conferência tem coisas que são imediatas, que nós vamos poder trabalhar, né, para dentro dos planos, dentro como eu falar, do PPA, do PELOAS desse ano, né, o projeto de lei orçamentária, mas tem coisas também que vão servir para a gente trabalhar no médio e no longo prazo. É o que eu chamava a atenção da inovação que a gente teve esse ano na comissão organizadora e no processo da conferência, de estabelecer uma etapa de devolutiva. Então, como é que nós alimentamos a discussão, compreendemos mais, porque o movimento social, o controle social, ainda é um processo também em construção. Nós precisamos fortalecer mais e mais, cada vez mais, essa participação social, para que a gente tenha implicações, seja no nível municipal, no parlamento estadual ou no parlamento federal, as correspondentes, não adianta nós falarmos que precisamos de determinado nível de financiamento e na hora, né, do orçamento federal ou estadual municipal, isso não ser aprovado. Não adianta nós falarmos da qualidade, seja da atenção básica ou modelo da integralidade, se na formação de profissionais de saúde a gente tem muito mais uma visão para a doença do que para a saúde. Então, são inúmeros desafios, é uma complexidade muito grande. Eu lembro de uma amiga e professora aqui da Fiocruz, a professora Zulmira Hartz, que dizia: problemas simples, soluções simples. Problemas complexos, soluções complexas. Então, este relatório, né, que está sendo apresentado já com alguns resultados imediatos, vai ser um instrumento para que a gente leve para o território, que a gente leve para os movimentos, para os governos, para a sociedade como um todo, nisso que nós estamos chamando a etapa de devolutiva da 16ª, 8ª+8. Mais de 30 anos depois da instituição do SUS, o financiamento continua sendo um dos maiores desafios enfrentados. Não foi uma novidade dessa 16ª Conferência Nacional de Saúde. O financiamento do SUS é um tema constante. Na Constituição de 1988 está escrito: saúde é um direito de todos e dever do Estado. Mas, como explicou uma das convidadas do evento, a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Hélida Graziani Pinto, o sistema sofreu uma série de inconstitucionalidades que o impediu de ser 100% público, como manda a proposta original.
Eu tenho dito que há um estado de coisas inconstitucional no SUS, exatamente porque não se cumpre esse desenho do artigo 55 da DCT. E depois veio a emenda 29, esvaziou a equidade federativa, a União sempre teve um piso diferente dos entes subnacionais. A emenda 86 ainda reforçou e agravou esse cenário. E a emenda 95 aposta, mais uma vez, nessa narrativa de que a Constituição não cabe no orçamento. Ora, de novo eu pergunto, existe orçamento legítimo fora da Constituição? A gente precisa debater qual é o ajuste ausente. Porque se faz um ajuste só sobre despesa primária e não se controla as renúncias de receitas, não se controla adequadamente o limite de dívida consolidada imobiliária, que é uma regra prevista na Constituição desde 88 também. Então, o debate é um debate que tem que ser feito com a estrita aderência daquilo que a gente chama de integridade constitucional. Uma das principais bandeiras dessa conferência foi a revogação da Emenda Constitucional 95, que recentemente impôs um teto de gastos para a saúde, congelando os investimentos públicos com o setor por 20 anos. Na avaliação de André Luiz de Oliveira, coordenador da Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, este reajuste fiscal é hoje o principal entrave para o pleno funcionamento do SUS e para a garantia de qualidade e cobertura nos próximos anos, considerando todas as mudanças sociais pelas quais o país já está passando, como o próprio envelhecimento populacional. Como a gente está atravessando 5 grandes transições, da transição demográfica, epidemiológica, da transição tecnológica, da transição que a gente chama de costumes ou mudança cultural e a transição nutricional, nós temos uma população obesa, sedentária, repercutindo nas mortalidades hoje, mais comum hoje é a doença cardiovascular, e isso significa que a gente não consegue proporcionar àquela população que cada vez mais está vivendo, é a transição demográfica com a expectativa de vida ao nascer cada vez maior. Isso é bom, mas ao mesmo tempo isso vai gerar uma demanda, uma sobrecarga nos próximos anos do sistema se a gente não buscar um recurso suficiente, um orçamento adequado, e a luta que a gente está querendo trazer com a 16ª é defender a democracia, mas acima de tudo o nosso patrimônio povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde. Lutar nesse momento pela revogação da Emenda Constitucional 95 é a principal bandeira de luta no sentido de garantir investimentos sociais para a saúde. Mas é para além disso, nós precisamos discutir a questão de novas fontes de financiamento, com taxações de grandes fortunas, diminuição das isenções fiscais. Então é preciso um conjunto de estratégias e intervenções para que a gente possa garantir um investimento adequado e necessário para o Sistema Único de Saúde, para que ele possa de fato ser universal, integral, equânime e possa cuidar de todos os brasileiros e brasileiras. André, você trouxe no primeiro bloco, né? Essa é uma questão pontual, mas é muito incômoda, vamos chamar assim para facilitar, né? Realmente é necessário mais financiamento do SUS e você colocou também que há um desfinanciamento, né? Uma perda realmente desses recursos. Agora, o quanto de mobilização social desses usuários é importante realmente para que se pressione o Congresso Nacional, o Executivo em todas as instâncias, estadual, municipal e federal, para que realmente esse financiamento venha, né? Porque a impressão que dá também é que a população fica pouco conhecedora de como funciona isso, né? Como é que se mobiliza a sociedade para participar disso? Eu chamaria atenção nesse início para a gente reforçar cada vez mais a importância do Sistema Único de Saúde e por que nós defendemos esse sistema. Quando a gente vai olhar na saúde suplementar, com em torno de 47 milhões de usuários de plano de saúde hoje atualmente, né, dados agora de março da ANS, um pouco mais de 47 milhões. Você ter um ticket médio, um valor mínimo em torno de R$ 235, quando você vai para o Sistema Único de Saúde garantindo total cobertura, entre aspas, porque é um sistema universal, integral e com equidade, nós temos hoje um custo por dia, por habitante, em torno de R$ 3,60. Para você garantir em torno de 116 procedimentos por segundo. O SUS produz, em média, 10 milhões de procedimentos por dia, ambulatorialmente falando, e hospitalar, de âmbito hospitalar e de âmbito ambulatorial. Então, é um montante muito expressivo. E quando você vai olhar no panorama internacional,
O Brasil hoje tem para custear todos esses serviços, com o transplante, da vacina ao transplante, da atenção básica até a alta complexidade, você ter isso em regime 24 horas, 7 dias por semana, a um custo de a um investimento de R$ 3,60, como posso falar, podemos falar até em mágica, para você garantir tudo isso com um preço tão baixo em relação àquilo que deveria ser investido. Olhando para o panorama internacional, hoje o Brasil investe $334, dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, $334 de âmbito federal, estadual e municipal por habitante por ano. Quando você vai para um outro modelo internacional que é também universal, que é comparativamente ao nosso, Reino Unido, nós temos em torno 10 vezes mais a oportunidade de financiamento. Lá é em torno de $3.000 por habitante por ano. Aqui é 334. Eu não vou nem usar o modelo norte-americano, porque nem universal mas lá são $8.000 per capita ano por habitante. E nem universal não, vamos comparar com a Argentina, $713 por ano? Então, quando a gente vai na rede privada, na rede da saúde suplementar, com o ticket médio hoje de um plano de saúde mínimo, básico, com muitas coparticipações, com muitos mecanismos de trava, R$ 235. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma boa avaliação e é isso que a gente faz em termos de sensibilização. Enquanto participação popular, nós estamos muito felizes de, ao longo de 2012 e 2013, nós participamos ativamente, e aqui também Neilton e Francisca, todo o Conselho Nacional de Saúde e as entidades que compõem o Conselho, nós fizemos a captação de 2.146.000 assinaturas do projeto popular, de iniciativa popular, chamado Saúde Mais 10, que reivindicava 10% das receitas correntes brutas ou seu equivalente em correntes líquidas para a saúde pública, no âmbito federal. Então, eu acho que agora precisamos fazer com que o projeto que lá está, de iniciativa popular 321, que seja desengavetado. Agora, tivemos um acerto com o Congresso, com a passou por 2 comissões, e lá a gente conseguiu articular que a PEC 01D de 2015 seria a opção que nós teríamos até 2023, fazer um escalonamento de investimento em torno até 19,4% das receitas correntes líquidas da União. E eu olho assim que a população já expressou seu desejo, sua vontade com esse projeto de iniciativa popular. Basta agora que o Congresso possa desengavetá-lo e que a gente faça avançar toda essa luta. Quem realmente usa o SUS briga muito por ele, né, André? Sim, mas eu acho que esse é um ponto que é um grande desafio para nós. Grande parte da população não conhece o SUS. Usa o SUS e não sabe disso. Verdade. Eu tenho debatido com professores universitários, com juízes, com políticos, deputados, senadores, onde eles dizem o SUS é muito bom, mas é um pessoal que precisa. Todo mundo usa o SUS todo dia. Até quem tem plano de saúde, então, o SUS é uma referência, né? Por isso que eu dizia que nós não podemos negar a importância da temática do financiamento. Ela é determinante, mas nós não podemos ficar isolados somente nela. A questão do modelo, da integralidade, para nós é essencial. Vou dar um exemplo muito concreto. Nós podemos ter milhares de leitos de UTIs, milhares de equipes super especializadas, nós não vamos resolver o problema de mortalidade de jovens no Brasil com UTIs. Não vamos resolver com o hospital. Nós vamos resolver com a política, política intersetorial, interdisciplinar. Os profissionais de saúde precisam, de certo modo, compreender e serem informados nessa lógica. Os planos de saúde, as propostas, as emendas parlamentares, que hoje são impositivas, precisam estar sintonizadas também com esse grande desafio, para que a gente traga não só recursos, mas que a gente traga também ações nessa linha da integralidade, na linha da hierarquização complexa, crescente. Está provado isso pela ciência que em torno de 60% a 80% dos problemas de saúde de uma comunidade se resolvem no âmbito da atenção básica. Portanto, nós não podemos desprezar isso, mas não podemos ficar também só nisso, é preciso ter a linha de cuidado. E um dado que para mim é muito chamativo é num país como o nosso, com dimensões gigantescas, distâncias enormes, 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Portanto, nós não vamos poder
ter um hospital de grande porte em todos os locais, seja porque não há necessidade da complexidade, seja porque também não há, no custo-benefício, não há recurso suficiente para essa escala. Então, eu acho que a questão do financiamento tem que estar associada à questão do modelo. É mais complexo, né? Tem que estar associada à questão da participação da sociedade e, principalmente, um conhecimento. Eu acho que o André é muito feliz quando ele fala que é preciso nós investirmos fortemente na mudança de cultura. Saúde não é só doença, não é só hospital, não é só remédio, não é só médico. Falo isso como médico. Saúde é equipe interdisciplinar. Saúde é saúde, né? Não saúde, é doença. Né? Não é capacidade, inclusive, eu digo doença. muito que saúde é capacidade de luta. Com certeza. E trazer o SUS também, para complementar, para que a sociedade também e os profissionais possam entender que o SUS não é um plano de saúde de pobre, né? O SUS é o sistema de saúde brasileiro. E que ele tem os seus princípios organizativos, né, que ajustam e que pensam essas questões para além do princípio da universalidade, da equidade, mas ele diz assim, como é que eu vou me organizar? Esses municípios que têm menos de 20 mil habitantes, como é que eles vão se organizar para que eles possam ter? Então, aí tem já a previsão, ele é muito bem escrito, o nosso sistema único, só precisa também que a corresponsabilidade dos entes federados na questão do financiamento também aconteça, porque para o município é muito claro o percentual de investimento, para o Estado também, mas o governo federal também precisa assumir sua cota, dizer assim, eu vou investir tanto nisso aí, porque inclusive dentro das propostas está lá, o escalonamento entre 10% e 15% do PIB, que você possa ver como é que isso vai ser trabalhado. Agora, menos que isso, é inviável para garantir uma saúde de qualidade. Agora, só complementando essa questão do que Neuto fala, e aí também trazer essa responsabilidade para a sociedade de que tanto a universidade quanto a sociedade e todas as pessoas que se envolvem têm que ver o seguinte, a necessidade de saúde das pessoas é que vão indicar o modelo mais adequado ou mais ajustado dentro do que o SUS preconiza. A cada região, né? Claro. Agora, ainda com você, Francisca, o Neilton trouxe no primeiro bloco a questão do ano plurianual, do Plano Nacional de Saúde. A gente está entrando num momento em que vai ser discutido tudo isso. O que a Conferência Nacional, a 16ª edição da conferência, traz para ser levado para esses dois planos que vão começar a ser elaborados agora, que são importantíssimos, né? Porque eles trazem um para frente aí de 4 anos, pelo menos, né? Então, as propostas, como elas saíram da plenária, ela tem um formato, né? E a comissão de relatoria, tanto pelo regimento da conferência, como pelas demandas que nos foram dadas, ela organizou, já, como eu começava no primeiro bloco falando, propostas mais direcionadas para o Ministério da Saúde, propostas que dialogam com o parlamento, e também tem propostas que são muito direcionadas para o judiciário. Então, a gente está, enquanto comissão de relatoria, com essa incumbência, né, de até outubro, né, fechar com todas essas propostas, mas algumas já estão organizadas. E esse documento do relatório, ele sinaliza para tudo que a gente quiser trabalhar quando se fala de saúde nesse país, tanto na esfera dos direitos, da seguridade, do financiamento, né, e o fortalecimento e ressaltando essa questão dos princípios doutrinários e finalísticos, né, do sistema. Eu só queria complementar, porque também coordena a Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional, a COFIN, e foi todo feito, previamente à etapa nacional, uma construção conjunta, inclusive com a participação do Ministério da Saúde, de sensibilização àquilo que nós, pelo menos, apontássemos como diretrizes e fossem homologadas na etapa nacional. Nós estaremos agora entregando nesta semana, depois de amanhã, na quinta-feira, nós estaremos entregando ao Ministro da Saúde um consolidado, pelo menos, das diretrizes que foram aprovadas, para que a gente possa ainda aproveitar até o final deste mês, de agosto, que é o prazo estabelecido, que possa ser enviado ao Congresso Nacional a proposta do PPA, que é o Plano Plurianual, para os próximos 4 anos. Mas existe também, apesar desse time, né, desse tempo estar bem exíguo, a gente tem toda uma concordância por parte do Ministério da Saúde que vamos contemplar
praticamente a maioria das propostas que foram apontadas e aprovadas pela etapa nacional no Plano Nacional de Saúde para o próximo ano já. Então, acredito eu que tanto para o PPA, que ainda estamos, como o Neilton recordou, antecipamos a etapa nacional para o meio do ano para que a gente pudesse aproveitar na construção do PPA, que agora é 2020 e 2023. Mas, logicamente, já com aquele compromisso que o Ministério fez conosco lá no Pleno do Conselho Nacional de Saúde, que aproveitássemos as propostas de diretrizes da 16ª, já também no Plano Nacional de Saúde para o próximo ano. Até porque são construídas ao longo de um processo longo, né? Desde as etapas da etapa municipal. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui da nossa audiência, que tem a ver também com o que a gente está discutindo. Se os recursos do SUS estão congelados, como vamos lidar com o crescimento da população? Marcos Vinícius Blumenau, em Santa Catarina. Essa eu posso responder com mais tranquilidade. Que bom que foi chamada a atenção a isso. O Brasil cresce num crescimento vegetativo de 0,8% a 1% ao ano. Então, acho que quando se pensou na emenda constitucional 95, congelamento por 20 anos, é bom a gente colocar bem claro, há um reajuste com a questão do IPCA. Então, nós não temos um congelamento estanque, mas sim um reajuste apenas no IPCA. E quando a gente coloca esse crescimento vegetativo, hoje o Brasil cresce a cada 20 segundos, 3 por minuto. Então, a cada 20 segundos aumenta uma pessoa a mais na população brasileira. Isso considerando nascidos, vivos, com o número de mortos. Então, já fazendo essa conta da diferença, nós temos em torno de 3 novos habitantes no Brasil por minuto. E isso é estatística, é IBGE, e a gente está hoje com mais de 210 milhões, 210 milhões e 300 mil habitantes. A estimativa do IBGE é da população brasileira. Quando a gente chama a atenção que 76,6% da população brasileira depende única e exclusivamente do Sistema Único de Saúde funcionando, mas quando a gente fala que SUS é para todos, é porque mesmo aqueles usuários de plano de saúde depende da vigilância sanitária funcionando, depende da vigilância epidemiológica atuante, que as endemias não aconteçam, a dengue não chegue na tua casa, ou que o supermercado seja amplamente vistoriado pela vigilância sanitária. Então, tudo isso, a segurança aeroportuária, que é dado também pela a vigilância sanitária. Então, tudo isso é Sistema Único de Saúde. E, logicamente, nós estamos aqui para poder reforçar de que, mesmo havendo o crescimento vegetativo, o crescimento populacional, e mesmo com o aumento, aquilo que a gente chamou a atenção lá no início desse bloco, das transições que nós estamos vivenciando, a transição demográfica, a transição epidemiológica, das doenças hoje com menos doenças infecto-parasitárias com desfecho rápido e mais doenças crônico-degenerativas com neoplasias, cânceres, causas externas, afetando muito e trazendo doenças mais crônicas e mais onerosas ao sistema, é muito difícil. E a população vivendo cada vez mais, isso é bom, é positivo, mas será que nós estamos preparados para receber essa população cada vez mais idosa? A expectativa de vida nasceu hoje em média 76 anos. Claro, mulher chegando a quase 80 anos. O sistema precisa acompanhar, né, André? Agora a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Eu insisto, peraí. Vou deixar você falar. Eu quero só que vocês comecem a trazer uma percepção de para onde vamos com essa conferência e traz a sua fala também. Eu insisto em dizer que a resposta ao Vinícius, não pode ser dada apenas no campo financeiro. É uma questão ampliada. A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como tema central municipalização é o caminho. Porque no município, no nível mais próximo do cidadão, nós vamos otimizar os recursos. Nós vamos poder trabalhar as questões da complexidade de maneira mais fácil. Preventiva, né? Então, nessa conferência agora, várias propostas eu vi aprovada nos grupos e deve estar no relatório agora, na linha da regionalização da saúde. Eu dizia que nós temos 70% dos municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes. 50,4% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Portanto, eu posso, numa regionalização, otimizar recursos. Olhe que eu não estou advogando a tese do congelamento. Eu acho que nós precisamos de recursos crescentes, adequados, disponíveis. Mas otimizados na sua utilização, agora, é preciso ter essa ideia da complexidade. Nós temos que ter gestão com melhor qualidade, nós temos que ter profissionais formados de maneira mais sintonizada com as necessidades de saúde da população e com as prioridades sanitárias, nós temos que ter uma participação social, um envolvimento da sociedade muito mais forte,
Porque muitas vezes a população reclama, mas ela, na hora que ela pode intervir, seja junto ao parlamento, seja na hora da eleição dos seus representantes, muitas vezes essa população ainda está distante e omissa. Muitas vezes até mal informada, né, Nilton? Eu costumo recebe dizer, uma demanda de informações. mal informada, aliás, desinformada, né? Desinformada. Exatamente. Mas em alguns momentos também muito utilizada. Então é um desafio enorme que a gente tem. Agora, eu penso que não há nenhuma área mais boa da gente trabalhar do que a área da saúde. Porque é onde a gente junta diferentes sentimentos, afeto, conhecimento, ciência, inovação, participação política, todo mundo precisa, política, cultura. Então, eu penso que a 16ª trouxe também muita energia para esse movimento que nós estamos precisando fortalecer cada vez mais, né? Muito bom. Agora eu vou deixar com você, Francisca. Eu queria uma fala sua para onde que vamos com o resultado dessa conferência aí. Que expectativas você tem aí como uma pessoa tão envolvida com esse debate todo? Eu tenho muitas boas expectativas. Desde o que a gente construiu e que vai estar posto no relatório, que é o comum dos relatórios das conferências todas que aconteceram, né, desde a primeira até aqui, que são esse compilado de propostas aprovadas pelaquela plenária, como também uma inovação que aconteceu dentro da conferência, que foi uma pesquisa, né, que foi a primeira pesquisa no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, como proponente o Conselho Nacional de Saúde, e aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, para que ela consiga ser desenvolvida pegando os dados secundários do que aconteceu antes, nas etapas preparatórias. Ela foi uma pesquisa realizada num momento que a conferência estava acontecendo, então, os dados vivos da conferência, e ela tem um desdobramento em 5 anos, onde ela vai ficar trabalhando dados e situações que foram postas desde a conferência, mas que também dialogam com as políticas, ao longo desses 5 anos até a próxima conferência, né? A 17ª conferência. A gente espera. Mas essa pesquisa, ela tem o intuito de dizer quem são essas pessoas, qual é o perfil dessas pessoas, para além dos delegados, usuários, trabalhadores, gestores e prestadores, quem são essas pessoas e o que é que elas pensam, o que é que elas esperam disso. E não só trazendo isso, mas, ou seja, são os desdobramentos, né? A gente espera que, com o produto que a gente tenha dos dados produzidos pela sociedade e as informações, os atos que aconteceram lá, eles possam também sustentar, subsidiar mais as ações que a gente possa desenvolver ao longo da esfera do controle social, mas também em cada território. Isso é maravilhoso, né? Porque é o que se quer de uma grande conferência, de um grande evento como esse. Eu vou até deixar para os telespectadores a sugestão de visitar o site da conferência, porque tem muita informação relevante lá, né? Até para a participação, trazer mais envolvimento realmente da participação social. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, é sempre um grande aprendizado, e tomar conhecimento disso tudo realmente é muito importante para fortalecer o SUS. Um minuto eu não tenho. Não, 10 segundinhos. 5 segundos. Eu acho que a conferência trouxe também, de maneira inequívoca, que saúde é direito. De todos, né? E direito que não pode ser, né, não pode abrir mão desse direito. Mas mais do que isso, que saúde é um principal fator de desenvolvimento de qualquer região, de qualquer país do mundo. Portanto, nós precisamos entender a saúde não mais como um favor, mas a saúde como uma política, como direito, como fator de desenvolvimento. Sem saúde não vamos a lugar nenhum. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados de hoje. Se você quiser rever ou baixar, compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. A gente se vê no próximo Sala de Convidados. Até lá!